Não desanime, não deixe o dia mal vencer. Alguns dias ruins não significa uma vida inteira ruim. Não é porque nós não conseguimos agora que nós devemos parar. A palavra fala para nós insistirmos, para nós perseverarmos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre não desistir, sobre não desanimar e confiar no Senhor. Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A palavra diz que Cristo, ele suportou por nós a vergonha da cruz. Ele não se importou com aquilo. Um dos motivos que ele fez isso, Hebreus aqui, o autor de Hebreus fala, para que nós não venhamos nos cansar e para que nós não desanimemos. Um exemplo que eu gosto de usar, que perseverou até o fim, que foi até o fim, é Daniel. Daniel, ele ora 21 dias. Daniel, ele não ora um dia e porque ele não tem a resposta ele para de orar. Ele não ora no segundo, não respondeu, para de orar. No terceiro, e sucede assim até 21 dias. E lá no último dia, lá quando parecia já que não tinha mais jeito, que não ia vir a resposta, Daniel continuava perseverando e ali no último dia ele recebe a resposta da oração dele. Só que Deus já estava ouvindo desde o primeiro dia. Então o Senhor, ele não está com os ouvidos fechados. Ele sabe, ele tem a noção, ele tem todo o conhecimento do que você está sofrendo. E a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia ela fala pra gente perseverar em oração. O que é perseverar? Perseverar é lutar, é batalhar, é ir com tudo. Deus, ele não ensina a gente a desistir porque nós não estamos vendo o resultado. Porque muitas das vezes a gente vai orar e de fato o resultado não vai chegar agora, amanhã, mês que vem. De fato, a gente não vai orar e muitas das vezes Deus vai responder naquela hora. Algumas vezes sim, algumas vezes enquanto você está orando, Deus pode mudar as coisas. Quem lembra de Jó? Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus muda o seu cativeiro. Então Jó, ele estava orando e ali aconteceu. Mas Abraão, do tempo que ele ora por um filho, né, que ele clama ali por um filho e Deus promete a ele um filho, né, porque Abraão tinha aquele desejo no coração, só que, primeiro que ele era velho, a mulher dele era estéril, então Abraão ele tinha um desejo que, né, e aí Deus promete, só que do tempo que Deus promete, até o tempo que acontece, passa muita coisa. Então, a gente tem dois exemplos. Jó, que no instante, era na hora que ele estava orando, foi respondido, né? O cativeiro foi virado. E temos Abraão, que teve ali um processo, assim como Daniel, né? Enquanto Daniel estava orando, ele não estava sendo respondido, mas após 21 dias, após a insistência, após a perseverança, Daniel, ele recebe a resposta do Senhor. A falta de resultado, ela não deve ser motivo para a gente não orar, para a gente desistir, porque ainda que a gente não seja liberto, né? Daniel também ele fala isso, rei, ainda que o Senhor não nos livre, nós não vamos te adorar, nós não vamos se curvar, nós não vamos se prostrar diante do Senhor, porque o rei tinha baixado um decreto que tinha que adorar a imagem dele, né? Adorar ali a estátua que ele tinha feito de si mesmo. E aí Daniel ali, assim também como Sadraque, Mesaque, Abednego, esse povo de Deus, eles deixam claro a sua resposta. Olha, a gente confia em Deus. E mesmo que Deus ele não nos liberte da fornalha, mesmo que Deus não nos liberte da cova dos leões, mesmo que Deus ele deixe a gente perecer, nós confiamos nele e aí a gente não vai desistir, nós não vamos se curvar perante o Senhor, porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha um só Senhor, tinha um só Deus. Então o Senhor
né? O Senhor com S minúsculo ali do povo da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele queria ser adorado como Deus, ele queria ser um senhor, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam não. E nós iremos insistir no não. Nós iremos adorar somente a Deus, somente ao Senhor. E aí, né, eles podem achar que não tiveram resultado. Por quê? Porque eles são lançados, um é lançado na Cova dos Leões, né? São duas histórias separadas, mas juntando as duas, Daniel é lançado na Cova dos Leões e Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha. E aí talvez quem estava ali deve ter pensado, nó, tá vendo? Para que vocês foram ir contra o rei? Por que vocês não desistiram desse Deus? Era mais fácil. Só que, para surpresa de todos que estavam ali, tanto Daniel na Cova dos Leões, como eles na fornalha que estava pegando fogo mais aquecida do que nunca, Deus, ele se mostra com eles, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, se a gente orou e não viu o resultado, se a gente orou e não aconteceu o que a gente queria, primeiro a gente entende que, às vezes, a vontade de Deus é diferente da nossa, então é livramento. Mas, se é da vontade de Deus, às vezes também não foi o tempo. E isso não é motivo para a gente desistir, para a gente desanimar. Que nós venhamos nos encontrar, né? Que o Senhor olhe para nós insistindo, perseverando. Ele pode, de repente, não querer fazer porque não é o tempo, não é a hora, ou por algum motivo de Deus, mas que não seja porque nós não insistimos, que não seja porque nós não lutamos, porque o Senhor, ele ensina a perseverar, a ir até o fim. Outro exemplo é José na prisão. José recebe um sonho, recebe uma revelação de Deus bombástica, algo que ia mudar a vida dele, e ele ia estar em cima, os irmãos iam servir ele, todo mundo ia atrás de José, e aí José é preso. José é vendido pelos irmãos e preso. Você pensou se José chegasse assim e falasse, olha, acho que não era pra mim, hein? Que Deus falou, podia ser para outro, eu não, para mim não. Mas José não faz isso. José, ele persevera, ele confia no Senhor, ele se mantém santo, né, ali, ele se mantém longe do pecado, ele foge da mulher de Potifar, falando, eu não vou desonrar meu Deus, eu amo meu Senhor, por que eu faria isso com ele, né, porque ela queria cometer adultério com José, e José, ele persevera, até que chega a hora, e Deus o exalta, e ele vira ali governador do Egito. José abençoa um monte de nação, e Deus revela para ele que através de um sonho que ele teria que juntar porque viria anos de seca, e aí aquilo salva a vida de um monte de gente, todo mundo vem comprar de José porque ele era o único que tinha no meio da seca, só ele tinha estoque porque o Senhor era com ele. Então José, ele sai ali da prisão e passa a ser governador, ele passa a ser uma autoridade. A Bíblia diz que, se tratando de autoridade terrena, ele só estava abaixo de Faraó, né? Mas na autoridade dos céus, ele já era até acima, muito acima, até quando ele estava na prisão, porque Deus era com ele e ele cria em Deus, ele confiava no Senhor e ele não desistiu da promessa de Deus. E eu sei que há situações que, de fato, elas fazem a gente querer desistir. E é só a gente trazer à memória que a gente não precisa ir muito longe quando a gente olha ali para a Bíblia e vê Paulo e Silas. Paulo estava fazendo o bem, ele estava pregando, levando o evangelho. E aí ele expulsa um demônio. E aí, por ele expulsar um demônio, né, uma coisa muito boa, ele fez o bem para aquela mulher, ele simplesmente é preso, porque aquele demônio, ele gerava lucro para os senhores deles, né? Ele gerava lucro, e aí o pessoal fala, agora você tirou a nossa fonte de dinheiro. Aí manda Paulo e Silas para a prisão. E aí Paulo e Silas podia ter pensado, nossa, eu não quero mais trabalhar para Deus, porque eu fazendo bem, eu tô aqui preso, eu tô sendo açoitado, eu tô sendo injustiçado. E aí, só que Paulo e Silas, quando eles estão ali num ambiente totalmente propício a desistir, totalmente propício a desanimar, Paulo e Silas fazem o quê? Começam a orar e a louvar a Deus, porque eles também, assim como José, confiavam, assim como Daniel, eles perseveraram, e aí o Senhor, ele
faz ter um terremoto que todas as cadeias, né, as prisões se abrem, ali tudo se desfaz e os presos fogem, Paulo e Silas é liberto, só que aí isso vai além, né, vai para glorificar o nome de Deus e eles convertem o carcereiro, porque o carcereiro falou, agora eu vou me matar, porque senão eles vão me matar também, vão matar tudo a minha família. O carcereiro entra em desespero, porque ele era responsável por Paulo e Silas na prisão, e aí de repente todo mundo não estava mais lá. Aí ele entra em desespero e fala, não, eu vou me matar. E aí Paulo e Silas, calma, volta, a gente volta. E aí começa a conversar com ele, fala de Jesus para ele, e o carcereiro ele se converte, a casa dele se converte, e aquela prisão vira uma bênção. Por quê? Porque Paulo e Silas, eles insistiram, eles não desistiram, eles não desanimaram. Mesmo com as circunstâncias negativas, eles confiaram no Senhor e eles foram vitoriosos em Cristo Jesus. Não desanime, o Senhor é contigo, não importa o tamanho da tua luta, saiba que teu Deus é muito maior que ela. Deus te abençoe.